Fala galera, saudações rubro-negras. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos resenhar aí do nosso Flamengo hoje, clássico carioca dentro do Campeonato Brasileiro e nada mais, nada menos que o líder do campeonato, o Botafogo. O Flamengo visita o Botafogo no estádio Newton Santos. Então vamos resenhar aí, né, tudo sobre esse jogo, possíveis escalações, possível escalação do Flamengo, né, melhor falando. E esperamos que hoje seja uma noite que o Flamengo consiga aí buscar esses 3 pontos fundamentais, se ainda quiser sonhar com algo dentro do Campeonato Brasileiro. Já está difícil, mas se perdermos ou empatarmos, aí que a vaca vai pro brejo de uma vez, praticamente. Então a oportunidade é essa vitória, tomara que ela venha, na verdade. Pessoal, 21 horas, horário oficial de Brasília, estado Newton Santos, conhecido também como Engenhão, né? O Flamengo irá visitar o Botafogo e aí a gente sabe que um clássico desse tamanho, né, a rivalidade impera aí, independente do cenário do campeonato. E aí, hoje a gente tem a oportunidade de enfrentar um líder dentro da casa deles. Lembrando que no primeiro turno, no Maracanã, o Botafogo venceu o Flamengo por 3-2, naquela ocasião, 2 gols do Léo Pereira. Mas hoje a gente tem que mudar aí esse cenário, que é só a vitória interessa para as nossas pretensões dentro do Brasileirão 2023, tá certo? Galera, a gente vai começar com a seguinte incógnita, que é a escalação de Jorge Sampaoli. Mais de 30 jogos no comando do Flamengo, sequer repetiu uma única escalação, uma formação. É meio complicado, é assim que ele trabalha, independente da gente concordar ou não. Eu prefiro que o técnico defina um esquema tático e um time titular, e aí sim fazendo variações com as peças que estão no banco de reservas, mas cada um tem um estilo, e o do Sampaoli é essa incógnita de sempre ter um time aí novo para cada jogo, na verdade. Pessoal, a novidade, eu vou começar falando a novidade na escalação, segundo a gente pesquisou para vocês nos bastidores, é que o goleiro Rossi treinou entre os titulares e pode ser uma novidade aí, né, grande aí para esse jogo. O goleiro Rossi que foi contratado pelo Boca Juniors lá no início do ano, mas teve aquele imbróglio, né, do Boca Juniors, não liberaram para o Flamengo de imediato, ir lá para a Ásia jogar lá, mas acabou não sendo assim, né, tão aproveitado lá. Rossi também acredito que ele foi ali muito contra a vontade dele e chegou agora na janela, né, foi escrita essa janela de transferências agora no meio do ano e nunca teve uma oportunidade, né, já foi relacionado para vários jogos, mas hoje, segundo o Sampaoli, dá indícios, pode ser a estreia do goleiro Rossi, a gente não pode afirmar, mas podemos fazer um desenho do Flamengo totalmente diferente, mais uma vez, do que vem jogado nos últimos jogos, com Rossi, com Wesley, com ali possíveis 3 zagueiros, o Léo, o Fabrício e o Bruno, ali um Davi Luiz, ou um Pulgar, que ele pode recuar, né? Um Ayrton Lucas na ala esquerda ali, o volante ali, a parte de defesa ali do meio, vamos falar assim, né? Um Alan, o Gerson, olha, pessoal, tá realmente sim uma situação bem louca, né? Treinou com o Igor Gomes ali também, e aí? Igor Jesus, perdão. Agora, a gente fica nessa situação. O que se sabe mesmo, pra gente ser uma coisa mais exata, é que De Arrascaeta e Luiz Araújo não vão fazer parte desse jogo por estarem contra o Luiz, não é verdade? Agora, ali o Everton Ribeiro vai ser justamente o único cabeça pensante ali, né? O meio de articulação é o Everton Ribeiro. E também outra novidade que ele quer colocar é o Pedro. Pedro de centroavante, com o Bruno Henrique aberto ali, né, na verdade. Então, assim, é uma gama de situações que o São Paulo treina, que ele esboça, mas a gente só sabe ao certo mesmo, galera, é que as coisas, a escalação certa a gente só vai saber a hora antes do jogo, minutos antes do jogo, na verdade. Mas eu vou dar minha opinião, gostaria muito que vocês dessem a de vocês aí em cima disso. Pessoal, também rola aí, né, que o São Paulo está muito, mas muito criticado. Parte da diretoria já queria que ele fosse demitido há tempos aí. E o próprio Landim segurou a permanência dele. Nós estamos aí, daqui a uns dias, fazendo a primeira partida da Copa do Brasil, da finalíssima, né, no Maracanã. Então fica aquela situação, apesar que já teve situação parecida aí, hein, galera? No Flamengo, lá em 2006, quando trocou o comando técnico e veio o Ney Franco, que era do Ipatinga, assumiu o Flamengo justamente para as finais contra o Vasco e se tornou campeão da Copa do Brasil naquela ocasião, né? Cada caso é um caso, cada história é uma história, mas já aconteceu isso, não seria novidade. Porém, o São Paulo está muito pressionado para esse jogo de hoje, né? Há quem diga que se o São Paulo perder o jogo de hoje para o Botafogo, já tem a mudança no comando no começo da semana, já na segunda-feira. Agora, né?
especula-se vários nomes, né? Já falei com vocês em outra ocasião, é Rogério Ceni, não é verdade? Tite, é isso e aquilo, mas o fato é que isso aí são especulações. É muito mais palpável tá aquele que está desempregado e mais disponível, mais próximo, caso isso venha acontecer, de assumir. Não é verdade? Agora, na minha opinião, o São Paulo está fazendo isso, essas mudanças, até mesmo que ele sabe que ele está pressionado, ele sabe que ele ainda não usou alguns jogadores, alguma situação ali, sabe que é um jogo decisivo na cabeça dele, né? Como todos são, pela grandeza do Flamengo, mas vai fazer isso de repente, que se tomara que não, pessoal, porque eu torço muito para o Flamengo sempre ganhar seus jogos, independente de comando técnico, independente de diretoria, independente de ter um jogador de briguinha com o outro, eu sempre torço o Flamengo ganhar. Aí sim você vai arrumando as arestas, as coisas, fora de campo. Dentro de campo, não. Respeitando a nação que está presente, respeitando todos os torcedores espalhados no Brasil e mundo afora, né, que param naquela situação para acompanhar, para prestigiar. Eu acho que não é assim que você resolve coisas, você perdendo, torcendo para perder e tal. Não, não é verdade? Então, assim, a gente não tem que torcer para perder para trocar. O exemplo do Dorival é que não foi renovado seu contrato, o Dorival tinha saído simplesmente campeão de 2 competições, né? Agora, eu acredito muito nisso. São Paulo ele vai querer mostrar essa situação, ter essa coragem, porque pode ser até o último jogo dele, pelo que se fala, né? Pelo que a gente traz de informação para vocês, que a gente apura aí, ó, lê, ouve outros amigos, né? É mais ou menos isso. Né? Então é aquela situação. Fazer agora para de repente falar assim, pô, o cara teve a chance e não fez, nunca colocou um Rossi para agarrar, apesar que ele estava colocando Rossi nos treinamentos ali gradativamente, né, para ir pegando o corpo ali. Mas o Rossi já é um goleiro que a gente pode, né, falar assim, o goleiro pronto, o goleiro que veio do Boca Juniors, acostumado com grandes jogos, com decisões. Na verdade, não é um menino que está começando. Nada contra o Matheus Cunha, né, que veio da nossa base aí, fazendo alguns jogos. Algumas situações ali, gols ali, às vezes muito questionado que ele levou. Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, sabe se é isso. Eu sinto isso, pessoal. O Jorge Sampaoli, na realidade, ele quer dar uma resposta para ele mesmo de algumas situações que ele ainda não fez. Não é verdade? Então, a gente vive esse cenário aí. Infelizmente, o Flamengo não consegue ficar sequer... no dia que o Flamengo ficar um mês sem ter alguma coisa, é milagre, né? Um dia já é muito... Um dia que tiver um mês de falar assim, só coisas boas, a gente até estranha, porque o Flamengo é 220 ligado diretamente, tudo é motivo de grandeza, acontece nos outros clubes. Eu vou pegar um exemplo para vocês aqui, galera. Tá saindo um pouco do foco do jogo, mas já fizemos praticamente o desenho do que vai ser o jogo, né? A gente sabe que é um jogo contra o líder do campeonato, que defende a sua liderança, é um clássico carioca acima de tudo, né? Tem essa rivalidade, então o Flamengo tem que jogar bravamente para buscar aí, fazer a sua parte e ganhar. Assim que eles ganharam no Maracanã, a gente pode ganhar aqui no Newton Santos hoje, tranquilamente. Quando eu falo tranquilamente, assim, não tem nada de surpresa para o Flamengo ganhar lá, né? Inclusive o Flamengo está até invicto lá no Newton Santos, certo? Agora, o que a gente tem que entender, dentro dessa situação toda, pessoal, é que tudo no Flamengo tem uma grandeza maior. Eu ia dar justamente um exemplo assim. Vimos que o nosso adversário da final da Copa do Brasil, São Paulo, foi eliminado no meio de semana pela LDU, pela Copa Sul-Americana, nas penalidades. E quem errou o pênalti? James Rodrigues, justamente a contratação internacional que veio. Tá, a gente sabe que é um bom jogador, principalmente na Copa de 2014, né, para quem acompanhou, sabe que é um cara que jogou demais aqui, terras brasileiras, né, na Copa. Mas o cara foi lá, bateu o pênalti, isolou. E o São Paulo acabou sendo eliminado. Aí a gente pergunta assim, a gente vê a mídia falar o seguinte, pessoal, veja bem, eu estou dando uma opinião e gostaria muito que vocês dessem de vocês. Os antes, né, os próprios torcedores lá anti-São Paulino, a mídia paulista, a própria mídia, vamos colocar a mídia esportiva no geral. Eles muitas vezes se calam, não dão tanta importância a isso. Ah, não, o cara aconteceu, pegou mal na bola, o gramado estava assim, o gramado estava assado, o cara não se adaptou a isso e aquilo, vai querer passar pano, como diz, né, no ditado. Agora, se é o Flamengo, eu nem vou falar que Gabigol já tá, vamos colocar aí, né, queimado aí por grande parte da torcida e da imprensa. Mas qualquer jogador do Flamengo que fizesse aquilo, meu amigo, vou pegar o próprio Gabigol mesmo, que é o homem que bate os pênaltis, né, que sempre tem um aproveitamento muito acima da média ali, isolasse. Ah, porque a mídia, não vou falar nem apenas a gente flamenguista.
A mídia no modo geral. Ah, porque o cara tava na farra, ah, porque o cara é isso, porque o cara quer ser acima disso. Tá entendendo o que eu tô falando, pessoal? Não tô aqui passando pano pro Gabigol, não. Longe disso, eu dei esse exemplo. Como é que funciona a balança quando é relacionado ao Flamengo, as coisas, né? O mundo do futebol, ele parece que torce. Foi o que eu falei lá atrás. Se o Flamengo tiver um mês de coisa tranquila, já é para estranhar. Por quê? Porque a própria mídia procura pontos para criar discórdia, crises, entendeu? Então isso é muito, muito louco quando se trata de Flamengo. Por isso que a gente, se eu pegar a fala do jornalista Mauro César, né, quando ele fala em algumas ocasiões, é só o Flamengo que tem a obrigação de ganhar. Nós, como torcedores, queremos sempre a vitória. Será toda, pessoal? Mas a gente raciocinar e torcer pelo lado racional, a gente sabe que futebol, muitas vezes você joga pra caramba e não ganha. E muitas vezes você não joga praticamente nada uma situação e ganha. No caso do Curitiba, o Flamengo fez um segundo tempo horrível, pífio. O jogador que estava mais errando foi o que fez o gol da vitória, que foi o Gerson, né? Entendeu? Lógico, a gente tem um elenco recheado, mas muitas vezes as coisas não se encaixam até mesmo pelo comando técnico, sabe, pessoal? Então é uma gama de situações. Estou aqui só, né, externando a minha opinião, gostaria que vocês falassem também, fugindo realmente um pouco até do foco do jogo. Mas essa que eu falo que é a grandeza do Flamengo, onde todos querem tirar algo para né, apimentar aí essa situação, né? E existe lá o dia a dia para poder ter caso para contar, como diz a história. Então é isso que às vezes me chateia, no sentido de as coisas serem muito, mas muito grandes quando se relaciona ao Flamengo, né? Então, mas é isso. Isso aí, como disse também, a gente tem que mudar isso, os jogadores com trabalho, com vitórias, com conquistas, né? Um ano que praticamente começamos com possibilidade de 7 troféus, agora temos 2 a conquistar, Copa do Brasil, e ainda o Brasileirão, que é difícil, mas, como eu falei, para as coisas ficarem um pouquinho mais fáceis, depende da gente ganhar jogos. Esquece os adversários, não vamos ficar torcendo tabelinha, ganhar, fulano tem que perder, ciclano tem que empatar, não. É a gente fazer a nossa parte. Lá na frente a gente vê se a diferença, como é que tá. Aí sim, dependendo de alguns resultados, você conseguir ali, né, tá muito mais próximo da sua liderança. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Já vimos muita coisa dentro do Brasileirão. Mas a história real é essa, tá certo? Galera, uma satisfação estar com vocês até agora. Aqueles que ficaram comigo até agora, agradeço de coração. Deixa o like para finalizar aí. O like é muito importante pra gente aí, tá certo? E a gente agradece e vamos lá, vamos torcer pro Flamengo. Que seja 1-0 hoje, o importante é 3 pontinhos no bolso, tá certo? Galera, saudações rubro-negras e o Flamengo. O Flamengo é sim, pessoal, ele é muito nosso. Um abraço.